aproveitando esse gancho de falar de outros mercados. Porque, por exemplo, quando me falam, cara, você investe lá fora, mas só no mercado americano? E sim. Hoje eu só tenho alocação no mercado americano. Pô, mas você não gosta, sei lá, do Japão? Cara, o Japão é um asilo. E da China? A China é uma prisão e vai virar um asilo-prisão, porque tá envelhecendo muito rápido. E da Europa? Cara, o europeu tá de férias, tá aposentado. Então a produtividade lá é muito menor do que nos Estados Unidos, por exemplo. E aí tem outro ponto que eu queria discutir com vocês sobre a Europa. Porque, por exemplo, a gente teve lá várias notícias calcadas naquele trecho de discussão entre o J.D. Vance, o Trump e o Zelensky. Perfeito. E aí muita gente falando, cara, o que foi isso? Né? O que aconteceu? Até o Lula. Eu concordei com o Lula, eu fiquei até me policiando. Caramba, será que eu tô fazendo a coisa correta? Será que eu tô bem? Mas ele falou, cara, o Zelensky ele foi humilhado. E naquele trecho que realmente foi o que deu a maior repercussão, sim, foi o que aconteceu. Foi. E aí, na Europa, os europeus não gastavam com defesa. Depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos falaram, cara, a moeda agora é minha, Bretton Woods, a gente vai negociar com base em dólar, né? A gente mantém o dólar lastrado em ouro, vocês lastreiam suas moedas em dólar, quando quiser vocês podem trocar o ouro aqui, depois acabou em 71. Mas uma outra coisa também foi, olha, Japão tem que ter exército, Alemanha você não tem que ter exército, eu agora protejo todo mundo, basta entrar na OTAN, se você for atacado eu te protejo. Só que o Trump, a Ucrânia não tá na OTAN, mas ele já falou, não vou continuar apoiando isso, não vou continuar financiando. E os países europeus, pelo menos no Twitter, todo mundo apoia o Zelensky. Vamos ver o que vai acontecer na prática, se vão colocar dinheiro realmente, mandar armamento, talvez mandar tropas. Mas isso não acaba depondo contra a tese de uma Europa mais forte, já que agora eles vão ter que gastar mais para se defender, sem depender tanto dos americanos? Eu acredito que sim, acho que esse é o desafio. Inclusive é engraçado como o mercado, e aqui pessoal, não tô falando de juízo de valor, o mercado ele reage à expectativa. Quando começou algum tipo de expectativa que houvesse um cessar-fogo com essa aproximação do Trump, com Putin, de resolver, você olha ali mercados do leste europeu começando a performar muito bem, empresa de armamento caindo muito, né? O índice de empresas ligadas ao armamento, ele triplicou desde o início da guerra de Rússia e Ucrânia. E ele teve ali uma correção muito drástica com a aproximação de um possível cessar-fogo. As coisas não seguiram muito bem por esse caminho, teve essa humilhação que a gente todos assistimos. A Europa se coloca ali do lado da Ucrânia nessa questão e muito se discutiu. Cara, tá negociando paz Estados Unidos e Rússia e a Ucrânia não tá sentando à mesa para participar dessa negociação. Eu não sou um especialista geopolítico, mas o que eu tenho visto é que essa é uma questão que os Estados Unidos talvez não queira gastar muito esse capital político, que tem questões mais importantes para resolver, principalmente em relação à China. Então, resolver rápido a situação poderia ser de interesse americano. Cara, quer esse pedaço aqui que a Rússia já tomou, fica com isso, é a OTAN o problema, então não entra na OTAN e sai fora desse conflito e vai focar no que é importante para longo prazo, para a soberania nacional. Para a Europa, eu acho que tem esse dispêndio de capital, de um bloco europeu muito heterogêneo, com realidades distintas, com problemas fiscais importantes e estão ameaçados com tarifa. Tudo bem que os Estados Unidos ele não é tão relevante para o bloco europeu na questão de exportações da Europa, mas ainda assim traria algum impacto econômico. Então eu acho que isso desafia muito ali o mercado, mas nesse momento ainda está indo bem no ano. A Europa pegando essa expectativa de um corte de juros, Estados Unidos a gente está falando que talvez não corte mais. Eu acho que a Europa vai ter condição de continuar cortando, até porque a atividade por lá está patinando mais e não tem tantos sustos inflacionários, pelo menos por enquanto. Então, apesar do gasto a mais que a gente vai ter com defesa, a inflação não deve reagir a ponto de juros terem que subir. Não. Curto prazo, não. Acho que não. Eu acho que não. Talvez juros finais sejam um pouco mais alto do que se previa antes desse pacote fiscal do alemão recorde, que fez o título de 10 anos subir 40 pontos aí em 2 dias, né? Era 2,40 na segunda, está quase 3 agora. Mas não, inflação não. O problema, uma coisa, né, que também a gente precisa lembrar. Você não tem só Estados Unidos, porque se você fala para mim, eu só tenho o S&P. 40% da receita do S&P vem de fora dos Estados Unidos. Tem uma diversificação além disso. A Europa se beneficia muito disso, porque o grande comprador de coisas das empresas europeias é o chinês. Com a China crescendo, as empresas europeias basicamente vão ter mais vendas e tudo mais. O setor de luxo, por exemplo. China, América do Sul, são grandes consumidores das empresas de luxo europeias. Você tem o sistema financeiro europeu, que é muito forte em financiamento na Arábia, na região do petróleo. Então tem muita coisa que é global.
ela só é sediada naquele lugar. Você pega a ASML da Holanda, a principal empresa de maquinário de microchip, ela surfa até a CSM e a NVIDIA, dependem dela. Porque sem a máquina dela eles não fazem chip. Então tem muito disso. A gente tem que entender que separar um pouco a economia das empresas em si, porque a empresa está lá, acabou a guerra, a Lockheed Martin sofre nos Estados Unidos. Né, a Raytheon, que é do lado da minha casa ali no Texas, ela sofre pra caramba porque ela vende tanque, vende um monte de coisa para essa turma. O próprio Embraer acaba sofrendo também porque vende avião. Então essa é a globalização que não vai acabar. Agora, atividade, PIB, eu acho que a Europa, assim, enquanto insistir com o euro, com a Alemanha sendo a coisa que é aí o grande problema migratório. Pô, estava vendo antes de ontem uma membra do parlamento inglês que estava fazendo o seu juramento, ela fez com o Alcorão dentro do parlamento inglês. Então, assim, está se tomando proporções ali que a Europa vai perder a identidade daqui a pouco. E esse é um grande problema para o futuro. A gente ter... Por isso que o Trump quer a Groenlândia. O Trump não quer a Groenlândia para fazer negócio, porque ali é uma base militar extremamente importante para essa turma não conseguir chegar nos Estados Unidos. Ele mete o exército ali... Daqui vocês não passam. Porque eles já estão vendo que daqui a pouco a gente vai ter um país islâmico, a Inglaterra, com bomba nuclear. Porque a Inglaterra está virando um país islâmico praticamente. Eu vi que no ano passado o nome mais registrado lá, aqui no Brasil, foi Miguel e Helena. Lá foi Mohammed. O que é uma coisa que se você pensa, né? Volta 10 anos no tempo e fala pra alguém, vai acontecer isso. O inglês vai falar, cara... Eu morei em Londres e o que eu menos tive foram amigos ingleses, assim. Porque é uma cidade isso não é só no meu microcosmo de universidade, né? Eu pratiquei esportes, eu frequentei clubes locais de jogar bola e mesmo assim não tinha muito inglês. Nos lugares que eu frequentava, já é um país muito miscigenado. Eu não estou fazendo um juízo de valor, estou narrando como que as coisas estão se construindo por lá. Gera ali uma insatisfação, principalmente de uma aula mais conservadora. Acho que todo o movimento de Brexit foi muito em cima dessa pauta de costumes, de se fechar fronteiras, mas estruturalmente tem grandes desafios. O envelhecimento populacional complicado, população economicamente ativa, declinante. Eu não sei qual que é o momento de sair. Eu estava muito numa tese de... Talvez o growth não seja a bola da vez e a composição dos índices europeus tem um pouco mais de valor. Então, talvez tenha um espaço desses índices andarem um pouquinho. Mas pensando em longuíssimo prazo, eu não sei se daí que vai vir a prosperidade. Eu fico pensando nisso também. Uma coisa que eu olho com frequência é para questões demográficas. E nem deveria olhar com tanta frequência porque não muda. É uma tendência difícil de ser mudada, né? Mas por questão demográfica, por exemplo, eu não sou otimista com o Japão. Mas dá para você equilibrar esse déficit demográfico com imigração. Não se a sociedade é muito fechada. O Japão ele é muito fechado em termos de costumes. Etnicamente é todo mundo basicamente da mesma etnia. Mesma coisa a China. Também já está tendo essa questão demográfica como algo ruim lá. Até porque não é só um envelhecimento da população e menos nascimentos. É uma questão estrutural onde você tem uma Argentina de homens solteiros lá dentro. E, estatisticamente, quem faz protesto e derruba governo é um homem solteiro na casa dos 30 anos. O casado não faz isso. Já obedece um tirano em casa, o que custa obedecer um que está lá a quilômetros na capital? Então, é tranquilo. E aí, se você pega as economias europeias, cara, não tem uma que tem crescimento demográfico. Acho que a melhor demografia que eu vi quando eu fui olhar os dados era da Islândia, que era 2,1 filhos por casal. Mas não tem muita gente lá também, né? Pequenininho. E mesmo assim, é só a taxa de reposição. O Brasil, por exemplo, também está abaixo dessa taxa. Aqui, se eu não me engano, está em 1,57 filhos por casal. Meu pai, na minha idade, tinha 3 filhos. Eu estou indo para a primeira, com a Maria Tereza. Talvez eu chegue nos 3 filhos, é a nossa meta, né? Mas vamos ver. Agora, os Estados Unidos conseguem preencher com a questão de imigração. E não só a imigração do mexicano atravessando a fronteira para poder trabalhar com fast food. É o cara que vem da África do Sul para fundar... ou ajudar a crescer um PayPal, uma Tesla, uma Neuralink, uma Starlink, uma SpaceX. O Elon Musk, ele fez tudo nos Estados Unidos. E vários outros fizeram a mesma coisa. Então, realmente, eu fico mais otimista no longo prazo com os Estados Unidos por conta de questões assim. Eles atraem cabeças muito qualificadas. Mas, esse longo prazo, uma hora chega, mas demora para chegar. Agora, pensando no investidor brasileiro, que ele está olhando aqui a nossa realidade e fala, cara, a Bolsa do Brasil está barata. E se o cara já está mais tempo investindo, ele entende que isso não é um gatilho para que ela venha se apreciar, ela pode ficar barata durante muito tempo, mas ele está olhando para uma eleição que deve acontecer no ano que vem.
Enquanto isso, ele está olhando para o mercado lá fora, com toda essa incerteza, e fica pensando, cara, o dólar contra o real está em 5,80. Se vier uma eleição e ganhar alguém reformista, e o Lula tem popularidade baixa, esse dólar pode cair. Será que é hora de investir lá fora ou compra o que está barato aqui? Eu queria saber, na opinião de vocês, como o investidor deveria se comportar. Tá. E quanto que ele manda para fora, por exemplo, em termos assim estruturais, se ele tem que encarar aquilo como algo constante... A visão de vocês. Aqui a gente vai ter opiniões distintas, até por conta do Fábio morar nos Estados Unidos, então talvez uma carteira de alguém que está lá fora, que é diferente necessariamente da carteira de alguém que tem muito passivo em real e vive aqui. Mas assim, como a realidade do brasileiro é, em média, não investir nada lá fora, teve o último dado do JP Morgan, mas tá de 2019, mas não deve ter mudado tanto. Média 1% do patrimônio lá fora. Então, assim... vamos lembrar que essa média deve ter alguém puxando muito para cima, porque quase ninguém... O brasileiro não investe aqui. Exato. Quanto mais lá fora, né? Exato. Então, assim, qualquer fatia de internacionalização que a gente consiga aqui na Finclass promover para o assinante, a gente já considera que é uma vitória, num país onde não se investe fora do país. Então, a gente tem aqui como alocação base 20%, que já é um grande salto de uma média que é 1%, a gente está defendendo 20%. Poxa, dá para ter, mas dá para ter muito mais. O elo fraco aqui dessa relação de país é o Brasil, que é o país emergente, que tem os problemas estruturais. Mas ainda assim, traz essa questão da percepção de uma vol do dólar, causa muita dor no cliente quando o dólar cai em relação ao real, ele sente que está perdendo dinheiro. Então, o que eu defenderia é você ter bolsões separados. Você tem um bolsão internacional, o dólar se apreciou, você vai capturar ganho de poder aquisitivo em moeda forte, você vai se expor a negócios incríveis, que são verdadeiramente inovadores, que aqui no Brasil... quer comprar inovação, vai comprar positivo. A gente não tem muito ali empresa para capturar esse desenvolvimento de inovação. E ter um bolsão brasileiro, porque eu acho que assim, mesmo que as coisas sejam ruins, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E acho que a nossa bolsa está chegando no momento que ela realmente está muito barata. E eu cubro na Finclass também a parte de fundos no Brasil. Então, parte da minha rotina é conversar com os maiores gestores do Brasil. E embora ninguém esteja vendo um trigger, claro, que é algum gatilho que vai promover a mudança para a melhora, muitos estão começando a considerar um risco estar fora. Porque eu olho empresas hoje que estão menos alavancadas, mais produtivas, mais lucrativas, que, por exemplo, no ápice da crise Dilma, estão mais baratas hoje. Então tem coisa que é a racionalidade do investidor atual que não está querendo comprar bolsa. E eu nem acho que ele tem tanto motivo quando o juro está alto mesmo. Poxa, você tem chance de comprar hoje título público. Eu não acho provável um default do Brasil, que o Brasil vai à falência, que ele não vai honrar com essa recompra dos títulos. Então, você comprar um título e você pode esperar IPCA mais 7,5%, isso é muita grana. Eu fiz os contos até para o Thiago Nigro, o IPCA mais 7 ganha de dólar mais 5 em várias janelas no tempo, assim. Porque o Brasil é um país de inflação constantemente alta. Que é bom nisso. E acima da inflação que é alta, você tem 7 de juro real, que é uma coisa que não tem em outro lugar do mundo, tem oportunidades por aqui também. Mas vamos parar com essa coisa de um ou outro, porque eu acho que o investidor cria essa opção, ou eu vou comprar Brasil, ou eu vou tirar tudo de Brasil e vou lá para fora. Não é por aí. Qual que é o allocation que funciona para você? Se é um cliente do Fábio que mora lá fora, família de alta renda, quer proteger patrimônio, tem que ter mais, tem que ter muito lá fora. Se é um investidor aqui, Brasil, classe média, tem que ter exposição ao ativo brasileiro também, ainda mais no momento onde as coisas estão tão baratas. Então a gente continua promovendo um allocation, na Finclass é 20% internacional, exposto a dólar, bem diversificado, com título público, com ações internacionais e REITs também, e o restante acaba exposto no Brasil. Mas cabe aumentar o internacional, eu não tenho muitos argumentos para impedir um investidor que quer aumentar de 20 para 30, eu não tenho muito argumento contrário se ele quiser fazer isso. Eu acho que ter dinheiro fora para o brasileiro hoje que investe ou que está pensando em investir é uma necessidade. 2024 ficou escancarado como o nosso poder de compra do brasileiro que só tem real, ele é dizimado. A GV soltou um estudo, eu vou falar sobre isso na segunda-feira na Masterclass, que ela mostra justamente isso. Só para você se proteger do reajuste da cesta básica, você tem que ter 18% do seu patrimônio dolarizado. Só para netar o reajuste da cesta básica anual. Porque comida é dólar. Inclusive o Rui Alves da Quineia, ele falou num podcast isso, que infelizmente no Brasil quem mais sofre com isso é o pobre. Porque ele não investe, ele consome. E ele consome tudo que está atrelado ao dólar. Milho, soja, trigo, café. Parece que não, mas é tudo dólar. Gasolina é dólar. É que a gente, infelizmente, tem uma casta política que não serve para nada, é um bando de acéfalo, e que fala, não, você não come dólar, não sei o quê. Não, você vive em dólar. Só que a gente não te mostra isso. O IPCA é um índice de inflação
que ele só serve para o Banco Central. Porque nenhum brasileiro vai falar, realmente, a minha inflação é 4,5% ao ano e está tudo bem. Não é. Então, assim, eu concordo que tem que começar, não é um ou outro, tem que ter tudo. 20% bom, começa com 5 para começar, se quiser sentir, mas você vai ter acesso à economia real do mundo, você vai ter acesso às coisas que você conhece e você consome. Nós somos consumidores globais e investidores locais. Ter um monte de real está provado que não faz bem para ninguém, porque esse monte de real vale cada vez menos. Quando você vai, às vezes, que a gente vê lá o cara postando, hoje os alunos vão lá, comprei não sei quantos R$1.000, deu 854, R$5.000 dá 854 dólares hoje. São R$5.000, dá 854 dólares. Então, assim, o mundo não tem mais fronteira para o dinheiro. Tem que ter moeda forte. E as famílias que eu cuido, a maioria mora aqui. E quer proteger justamente o futuro, porque está vendo que não está dando, não está dando, não está dando. Invista. E você vai investir em coisas que você usa. Você usa o telefone, não é da Positivo. Você usa a internet, você toma café no Starbucks, você vai usar Nike, usa Reebok. Você vai investir em coisas que você está acostumado. Em relação ao Brasil, o que mais me preocupa, Bruno, foi exatamente o que você falou dos Estados Unidos. O que eu vi nesses últimos 4 anos aqui no Brasil foi uma migração de talentos e pessoas que podiam fazer a diferença no país desistindo e indo embora. Isso vai chegar uma hora que vai fazer falta aqui, ainda mais num mundo que está evoluindo e a gente precisa de cada vez mais mão de obra qualificada. Nós tivemos essa conversa num podcast atrás dos fazendeiros. Hoje, peão de fazenda não é aquele cara bruto que monta o cavalo e faz um monte de coisa braçal. Drone, é um cara de drone, num trator totalmente via iPad. E essa mão de obra está ficando escassa aqui no Brasil. Então, assim, eu cada vez mais acredito que a gente está perdendo a oportunidade de manter essas pessoas aqui, porque o país não dá oportunidade. É um eterno mais do mesmo. Vale a pena ver de novo, né? Pois é. Você fala, e por isso que eu acho essa bolsa barata, todo mundo apostando numa eleição, numa alternância de poder, o cara tem a máquina na mão. Entendeu? E é um belo negociador. Eu só vou ter esperança se em agosto do ano que vem... Não, quando em agosto do ano que vem, quando tiver no horário político, você vê lá uma diferença enorme e a máquina falida, assim, não conseguindo mais ter de onde tirar. Porque agora, nesse momento, eu acho muito difícil ele não ser candidato e não ser favorito. Eu não faço parte, já falei isso várias vezes, do coro que diz que não, a esquerda está fora. Não vão levar a próxima eleição. Se me perguntam, Bruno, cara, é quase 50-50. Eu acho que é uma leve vantagem nesse momento para não ter reeleição. Só que o brasileiro tem memória fraca, né? Pois é. O Ivan Lessa, um jornalista, ele dizia que a cada 15 anos o brasileiro esquece dos 15 anos anteriores. Eu acho que ele foi otimista com isso. Acho que a cada 5 anos, passado, entendeu? Quase, né? É muito rápido o esquecimento do passado. Então, eu fico nisso. Eu olho para a Bolsa, olho para título público, lá para os títulos IPCA+, alguns com prazo longuíssimo. Então, na marcação mercado, aquele negócio vai dar, se realmente trocar de governo, se a taxa volta de IPCA mais 7 para IPCA mais 5, cara, é 200% de subida. Só que eu fico pensando, tá, beleza, mas tem uma chance de 50% disso não acontecer. Então, nas minhas finanças, eu dividi desde lá de trás que eu queria ter 50% no Brasil e 50% fora. E não demorou muito para ter 50% fora, porque o que eu mandei para lá cresceu muito, o que eu mantive aqui... Caiu, você teve que aportar aqui ainda. Em dólar caiu no final, né? Então, se eu fosse manter o rebalanceamento, tava o tempo todo aportando aqui. Daí eu falei, cara, talvez eu esteja regando as ervas daninhas enquanto eu tô sem olhar para as rosas. Deixa eu aportar lá fora também. Então, todo mês eu me obriguei a fazer câmbio. Foram raríssimos os meses que eu não fiz. E aí acabou que lá fora ficou bem maior do que aqui, a exposição. Quando eu olho só o que eu tenho no mercado, porque eu também quis ter 50% lá fora, eu acho que essa é uma reflexão interessante, porque eu já tenho muita exposição a Brasil via Grupo Primo. Perfeito. Eu tô comprado numa empresa que ela tá casada com o Brasil. Não dá pra gente tirar o Grupo Primo do Brasil ou simplesmente falar, não, agora vamos vender pro americano. Não é a mesma coisa. O americano talvez não compre do brasileiro, ele quer comprar de outro americano. Assim como o brasileiro prefere comprar de um brasileiro e não do cara que faz educação financeira. Ele é indiano, mas ele tá traduzindo com IA pro nosso idioma. Não vai rolar, eu acho que não é a mesma coisa. Então, como é que eu olho minhas finanças hoje? Lá para fora eu acho que é algo muito mais estrutural. Então, se o mercado cair 20%, eu vou estar soltando fogos. Estou comprando muito mais barato. Se cair 30%, melhor ainda. Até porque o Fábio tem uma estatística, você pode comentar depois, daqueles períodos de bull market e bear market lá fora.
duração em termos temporais. Então lá fora eu tô sempre comprando. Aqui no Brasil eu já vejo que é algo mais tático. Porque o juro tá em 2, mas vai para 13, aí cai para 10, mas volta para 14. Então aqui os ciclos econômicos eles são muito intensos. Por isso tem realmente horas de você pesar mais a mão e horas de tirar o pé. Eu não sou o cara que olha assim para a Bolsa Brasileira e fala, cara, é só comprar que no longo prazo vai dar certo. Pô, não, olha o cara que comprou em 2008 e compara com o que ele tivesse comprado lá fora. Cara, a gente tá 70% abaixo do pico de 2008 e já faz 2008 para cá 17 anos. Jesus. 17 anos é muito mais do que o tempo de vida como investidor de boa parte da audiência do podcast. Com certeza. Quem investe a mais do que isso é um ou outro aqui. A maioria investe há muito menos tempo do que isso. Então, no longo prazo vai dar certo. Não tem essa garantia. O mercado que deu certo no longo prazo é o mercado americano. Essa coisa do